Eu tenho certeza que você já viu alguém tocando um violão ou você mesmo sabe tocar algumas músicas desse instrumento. Mas você sabe como esse instrumento se tornou tão popular e qual é a origem do violão? Será que existe algum fato histórico ligado ao surgimento desse instrumento? Respostas para essas perguntas você vai encontrar no vídeo de hoje. E se você quer saber como surgiu o violão, preste atenção nessa história que eu tenho certeza que você irá gostar. A vivência dos seres humanos em sociedades e a consequente produção de cultura ou de expressões culturais permitiu ao longo dos anos que os seres humanos aperfeiçoassem a reprodução e a produção de sons, ações, cenas do seu cotidiano, e a primeira expressão musical retratada junto aos grupamentos humanos diz respeito a um grupo aborígene que, por meio da arte rupestre, deixou registrada uma ação executada por um hominídeo, onde ele portava um instrumento de uma corda apenas, presa por um arco, que usava sua própria boca como uma caixa de ressonância para esse som que ele tentava reproduzir. E essas experiências promoveram um aperfeiçoamento da técnica através do erro e do acerto, onde a tecnologia e a utilização de materiais diversos foi incorporada a essa prática humana. Nesse caso específico, a boca foi trocada por uma caixa de ressonância mais ampla, como um casco de tartaruga, por exemplo. Já as cordas, que possivelmente eram feitas de fibra vegetal, foram trocadas por tiras de couro ou tripas de animais muito mais elásticas e que permitia uma amplitude ainda maior dos sons reproduzidos por esses humanos. Dessa forma, o protótipo de violão lá da pré-história foi tomando forma até chegar ao violão que nós conhecemos hoje. Mas esse é um longo percurso. Esse instrumento primitivo foi aprimorado e os persas, incorporando novas tecnologias, passaram a chamá-lo de cítar ou citara, isso por volta do ano de 2000 a.C. Já os mouros, um pouco mais tarde, passaram a chamar esse protótipo de instrumento de corda de quitara. Mas foi no Egito Antigo onde se percebeu uma evolução tecnológica gigantesca no aprimoramento dos instrumentos de corda, especialmente no surgimento ou na invenção do alaúde. O alaúde, que contava com a incorporação de um braço ao corpo do instrumento, permitia que uma única corda reproduzisse inúmeros sons, dependendo exclusivamente de onde a corda seria pressionada e então acionada. O alaúde também foi protagonista de uma grande evolução na tecnologia de propagação do som, com a incorporação de caixas de ressonância de diversos tamanhos e modelos, o que permitia, por sua vez, uma percepção, uma verdadeira aula de física. As cabaças maiores ou as caixas de ressonância maiores permitiam uma grande amplitude de sons graves. Já as cabaças menores ou as caixas de ressonância um pouco menores priorizavam as notas mais agudas, o que para a época era uma grande evolução tecnológica, já que se permitia que o mesmo instrumento tivesse tonalidades ou sonoridades diferentes. E essa tecnologia seria aplicada também na construção do violão, um instrumento extremamente versátil que transita entre o clássico e o popular, justamente pela variedade de sons produzidos. Isso porque o violão conta com uma caixa acústica maior e uma caixa acústica menor, o que valoriza uma grande diversidade de sons. Inovações como essas ao longo do tempo tornaram o violão um instrumento altamente popular. Já no caso do alaúde egípcio, isso também é aplicável, uma vez que a diversidade de sons produzidos por esse instrumento o tornava um instrumento bastante apreciado. E perceba que essas inovações tecnológicas do alaúde aconteceram por volta do ano de 1350 a.C. E se até aqui esse vídeo já promoveu uma mudança na sua percepção sobre o instrumento musical, eu convido você para assistir outros vídeos aqui do canal. E para que isso aconteça, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, deixe a sua impressão com um like, um comentário, já que eu tenho uma série de vídeos que falam sobre músicas em geral. Além disso, todas as semanas eu publico um vídeo novo de história sobre os mais variados temas. Então passe a acompanhar os vídeos aqui do canal, que eu tenho certeza que você irá gostar.
Com o passar do tempo, o alaúde passou a fazer parte de rituais religiosos. Para os povos árabes, o alaúde era um instrumento sagrado e usado intensamente na adoração a Deus. E não por acaso, esse instrumento chegou até os dias de hoje com o nome de alaúde, onde Alá aparece no começo da nomenclatura desse instrumento musical. E a partir da invasão árabe à Europa, entre os anos de 711 e 718, quando os árabes eram comandados por Taris, elementos diversos e vocábulos da cultura árabe passaram a fazer parte do cotidiano do dia a dia dos povos europeus que naquele momento foram dominados pelos árabes, especialmente na Península Ibérica, onde houve uma grande resistência árabe, e essa resistência está diretamente ligada à evolução do alaúde para outros instrumentos. Nesse contexto, o alaúde se popularizou de tal forma que foi incorporado inclusive pela Igreja Católica, surgindo até em relatos e aparecendo em pinturas que faziam referência à cultura religiosa europeia daquele período. Mas ao mesmo tempo, a adaptação desse instrumento na Península Ibérica foi notável, fazendo surgir, a partir do alaúde, o avô do violão, a guitarra latina, chamada também de vihuela ou vihuela, instrumento que era feito inteiramente de madeira e com um corpo que passava a tomar um formato de 8. A vihuela surgiu então no século XV e pode ser considerada diretamente como a primeira versão do atual violão. Mas ainda era preciso uma adaptação com relação à quantidade de cordas e afinação, porém esse é um assunto extremamente técnico. E no caso do surgimento do violão, é possível afirmar que a vihuela, a partir do alaúde, deu origem ao violão moderno. Surgiu então na Europa a guitarra renascentista, depois a guitarra barroca, a viola portuguesa, antecessora da viola caipira do Brasil, já com cordas de aço, e também a guitarra romântica. É interessante perceber que o termo guitarra, derivado do antigo guitarra, faz uma referência a todos os instrumentos de cordas dedilhadas, onde todas as guitarras são descendentes diretas do alaúde e que se tornaram extremamente populares em toda a Península Ibérica. Vale ressaltar também que foi nessa região da Europa que esses instrumentos de corda tiveram uma ampla popularização. Na Espanha, mais precisamente em Málaga, surgiu então a guitarra flamenca, ou guitarra espanhola, que era tocada em castelos para reis e rainhas da época. A guitarra flamenca, muito parecida com a viola portuguesa, porém muito maior, foi batizada em terras lusitanas como violão, já que fazia uma menção a uma vihuela grande, sempre no aumentativo. E o formato do violão que nós conhecemos atualmente foi criado no século XIX, mais precisamente em 1832. E essas mudanças quase definitivas foram realizadas pelo luthier inglês Louis Panormo. Porém, esse violão criado pelo inglês Louis Panormo era um pouco menor da versão que nós conhecemos atualmente e também contava com um acinturamento mais acentuado. Foi em 1859, após os ajustes realizados pelo luthier espanhol Antônio Torres Jurado, que o violão ou guitarra acústica adquiriu a sua forma definitiva, muito mais próxima dessa versão que nós conhecemos atualmente. Já no Brasil, as primeiras notícias do violão, que era a guitarra espanhola, antes dos ajustes do século XIX, são datadas do século XVII, em São Paulo, onde esse instrumento era utilizado, junto com a viola portuguesa, na catequese dos povos nativos que viviam no Brasil. Como você pode perceber, a história do violão é uma verdadeira aula de história e de ciência. Certamente, a história está em tudo que nos cerca, e com um pouco de esforço é possível aprender história de um jeito bem diferente. E se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar para assistir um outro vídeo onde outro instrumento musical é protagonista. Nesse vídeo eu utilizo o contrabaixo, meu instrumento favorito, para contar histórias. Eu espero que você goste e que tire proveito dessas formas diferentes de aprender história. Então é isso aí, valeu, muito obrigado e até a próxima semana com um novo vídeo de história.